essa tensão, né, entre liberdade de expressão e controle social. Então, na verdade, pensar assim, né, se a criminalização da homofobia, se a criminalização do racismo, como é que isso, se isso aponta para um caminho positivo ou não, se a gente perde a chance de ressignificar palavras, né, como você citou a Butler falando, e também essa experiência, né, norte-americana disso, dessa liberdade de expressão ser algo quase irregulável, né, porque eu posso na arena de debates públicos na democracia, eu posso expressar minhas ideias, porque, idealmente, eu tenho outras ideias sendo apresentadas, então a gente contracena, não é tão apaixonado assim, né? Eu sou permeável à sua ideia e a dele, e aí a minha, eu refaço, e a gente chega ali num universo comum, republicano, ideal. Isso é um horizonte, do meu ponto de vista, assim, perfeito, maravilhoso, era exatamente o mundo no qual eu gostaria de viver. Mas, e aí entrando um pouco na fala do Bruno, né, de que mídia a gente está falando, então a gente tem que pensar hoje, nossa sociedade é uma sociedade mediatizada, a gente não vive mais, né, numa ágora grega onde a gente poderia, eu estou discutindo, eu tento te convencer, outro, ok, tá certo que eu estou falando aqui dos homens brancos, né, livres, gregos, né, não estou falando das mulheres, então até nisso, né, tinha esse limite. Então, por ser uma sociedade mediatizada, a gente tem que pensar que diálogos, que vozes estão colocadas. Então, acho que sim, que a gente poderia ter, se é possível que cada um pudesse colocar seu ponto de vista, desde que, de fato, todo mundo tivesse voz para colocar a sua opinião e não é o caso numa sociedade mediatizada, ainda mais, então, se a gente está falando de diversidade na mídia, a gente não pode deixar de falar sobre a concentração nos meios de produção. Então, no Brasil, né, de que mídia a gente está falando, como você falou? A gente está falando de uma mídia em que 85% dos veículos no Brasil pertencem aos mesmos grupos econômicos e políticos. Então, é disso que se trata, assim, né? Então, numa ponta está a esmagadora maioria dos brasileiros e da outra estão esses grandes empresários, são essas famílias, essas oligarquias midiáticas. Claro, né? Eu estou falando aqui, vou falar sobretudo do rádio e da televisão. Por que eu vou me ater ao rádio e à televisão? Porque são concessões públicas, ou seja, são passíveis de regulação. E aí acho que a gente pode depois abrir uma outra discussão, que é sobre a mídia impressa, né, a internet, que são de veículos, que são de proprietários, são propriedades privadas, né, não sei, e como é que se regula isso também. Bom, mas então, sobre a televisão, né, o Brasil é um país em que, esses são dados agora da SECOM, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, agora de março de 2010. Então, somos um país no qual 83,5% da população se informa pela televisão, aberta. No Brasil, 80,3% ouvem o rádio e só 25% leem com regularidade os jornais. E aí eu concordo com você, eu acho que é mesmo a classe média, a elite, né? Acho que a Folha, a gente fala para esse público. E em relação às revistas, 1 em cada 4 leitores de revistas no Brasil leem a revista Veja. Eu acredito que há avanços, né? Então, se a gente olhar na televisão aberta mesmo, os programas humorísticos, já não é mais como foi há 5 anos atrás, né? Quando a gente fez a ação do Direitos de Resposta. Embora ainda seja terrível e inominável, como é que essa população essa comunidade é retratada como uma caricatura, ou porque você pensa assim, né, no caso da televisão aberta, das novelas, da dramaturgia. Então, a gente já não tem mais uma situação como foi daquela novela em que a gente não sabia o que fazer com aquele casal de lésbicas, então explodiu o shopping, aí encerrou o problema. É um cenário diferente. Agora a gente teve, por exemplo, esse partido político que colocou no ar o primeiro beijo gay da TV aberta, no horário eleitoral gratuito, só aqui no estado de São Paulo.
Mas várias pessoas entraram na justiça dizendo que se sentiram ofendidas na sua dignidade com aquele tal beijo, aquele beijo gay. E aí eu fico pensando que tipo de sociedade a gente é, na qual uma demonstração de afeto, qual é a patrulha, né, dessa questão da sexualidade? Uma demonstração de afeto é vigiada, e as pessoas se sentem ofendidas com um beijo, com um carinho, e a gente não se ofende com essa nossa televisão, tantas vezes bárbara, que transmite essas imagens assim de horror, de assassinato, de violência, e que a gente fala mais de Thanatos do que de Eros, né, na nossa televisão. Eu vou falar um pouco da experiência do Direitos de Resposta, que aconteceu há 5 anos atrás, que o Ministério Público aqui em São Paulo, mais 7 organizações da sociedade civil, entraram na justiça contra a Rede TV e contra o programa do então apresentador João Kleber, o Tardes Quentes, por violação dos direitos humanos. Então, o Suyama, que foi o procurador, ele optou por um programa, ele optou por entrar nessa ação do ponto de vista da liberdade sexual, né, na liberdade de orientação sexual, mas poderia ter entrado por machismo, por racismo, por preconceito contra pobres, deficientes. Então, a opção, depois que a gente ganhou a ação, a opção foi a gente colocar no ar esse programa chamado Direitos de Resposta, que durante 30 programas promoviam os direitos humanos. E aí, por que a gente só não fez programas sobre orientação sexual, né? Porque aquele grupo de entidades e o Ministério, a gente entendeu que os direitos humanos são indivisíveis, né? Não dá para eu falar... É necessário a gente ter uma promoção de todos os direitos para que o direito de um grupo específico se efetue. Então, eu não posso falar de direitos das mulheres sem pensar no direito da comunidade LGBT. As coisas estão muito ligadas. E, sobretudo, no direito à comunicação. Então, acho que uma das opções são as ações civis, né, públicas. Então, o controle social da sociedade, o controle público, a gente fazer algum controle público do conteúdo da mídia. E aí acho que a internet entra como um espaço de produção alternativa, porque eu acho que a gente tem que disputar pensamento e ideologia, assim. A gente tem que produzir conteúdo, a gente tem que disputar forma. Aí que está eu acho que esse é mais o caminho, assim. E tem também a conferência, né, de comunicação, então tem os movimentos de disputa pelo pensamento sobre comunicação. E aí a comunidade LGBT, assim como o movimento de mulheres e o movimento negro, teve grande expressão na Conferência Nacional de Comunicação em 2009. E acho que a gente tem que se organizar para conseguir tirar do papel as resoluções que já estavam ali na conferência. E fico pensando que talvez um dos caminhos, né, eu acredito nisso, seja a produção de conteúdo pelo movimento, assim, né? Então, a gente prismar novas histórias, assim, né? Criar novas narrativas, assim, disputar no nível simbólico com outras histórias. Aí, usar da internet, aí acho que não queremos só a internet, queremos disputar televisão, TV pública, né? Temos que lutar pela TV Brasil, pela EBC, para que TV pública é essa que a gente quer, porque a TV pública tem uma função constitucional de reparar o discurso dessa TV comercial, né? Então, dar voz para essas outras vozes. E também continuar tentando fazer valer as resoluções da conferência, continuar articulando vários movimentos, então, o movimento de LGBT com o movimento de comunicação, com o movimento de mulheres, com o movimento negro, engrossar esse caldo aí de pressão política e de formulação de políticas públicas para a produção de conteúdo, assim. E o advocacy, né? A gente tem que fazer pressão política e contar a nossa história de outro jeito.